Olá, eu sou Marlise Alves e esse é o DonaCast, podcast baseado na metodologia Dona, onde nós temos 4 pilares: o dinheiro, a organização, os negócios e a ação. E nessa segunda temporada, o nosso tema é específico para psicólogas clínicas, então seja muito bem-vinda por aqui. Se você já é ou quer ainda se tornar uma dona do seu consultório de psicologia, esse assunto é para você. Aliás, o nosso tema de hoje é como atingir resultados positivos no consultório. Já vou apresentar a minha convidada toda especial de hoje, mas antes eu quero falar algumas coisas aqui. Ó. O nosso tema de hoje é um questionamento, né, sobre como atingir esses resultados positivos. Aqui nós podemos abrir os resultados positivos em várias áreas dentro de um consultório, né, como a saúde do paciente, do cliente atendido, as boas práticas clínicas, a abordagem escolhida e utilizada durante o seu atendimento, mas o nosso foco nesse episódio é falar sobre os resultados positivos também na sua conta bancária. Como será que a gente faz isso? Dentro dos pilares da nossa metodologia, os resultados positivos têm conexão com o D de dinheiro, o D de dona, né, de dinheiro, onde a gente promove uma boa relação e uma tranquilidade financeira, assim como com o N de negócios. Claro que para termos excelentes resultados nesses dois aspectos, precisamos também de duas habilidades essenciais. A habilidade de organização, que foi tema de um outro episódio aqui do DonaCast Psi, e a habilidade da ação, que é principalmente o nosso tema central aqui hoje. Aliás, será que você é uma pessoa que entra em ação? Planeja antes de entrar em ação? Ou espera demais e acaba perdendo aquele time que é necessário para atingir os seus resultados? Para iniciar a nossa conversa, eu quero trazer algumas informações da pesquisa online que eu realizei em junho de 2022 com 61 psicólogas clínicas, que apontou o seguinte, olha só, quando a ação, né? A pergunta era assim: ação tem conexão com persistência e perseverança. Sobre esses itens, olha só que interessante. 44% das respostas se baseavam em sim, eu faço planos e executo. 18% disse que acredito que meus planos nunca estão completos. Busco sempre mais informações e nunca saio do lugar. 21% respondeu que eu sou da ação, ajo rapidamente e acabo não planejando. E 11% respondeu que é meio devagar, demoro até entrar em ação. Sobre seguir os planos até o final, 27% disse que sim, tá ok, né? Atinge os planos, segue até o final. Às vezes vai até o final 63%, olha só que índice grande, né? E desisto antes 8%. Enfim, são várias e várias outros indicadores aqui que a gente tem, né? Mas eu quero fechar aqui essa primeira parte com mais um indicador sobre se você já estabeleceu metas para o seu negócio de psicologia e se elas estão escritas. 52,5% disse que não, 44% disse que sim, e muitos deles disseram que essas metas não estão traçadas de uma maneira palpável, né? Não está escrito, não tem data, enfim, vamos falar sobre isso. Claro que para ajudar nesse tema, eu trouxe uma convidada muito especial para mim. Eu vou ler um pouco aqui do currículo dela, é a Márcia Pereira Bernardes. Aliás, a doutora Márcia Pereira Bernardes, ela finalizou o doutorado no ano de 2021, então é doutora em psicologia, nascida aqui em Florianópolis, tão manezinha quanto eu, né? E psicóloga formada pela UFSC, tem mestrado, doutorado, psicodramatista didata supervisora nos focos psicoterápico e socioeducacional pela Federação Brasileira de Psicodrama. Bom, além de tantas outras coisas que tem aqui no currículo dela, autora de diversos artigos, eu estou aqui em mãos com o livro dela, Metodologia Científica e Psicodrama, um livro incrível, porque escrever pode ser prazeroso. Além de tudo isso, ela é minha cliente aqui no escritório de contabilidade, mas antes disso foi minha querida professora por muito tempo na pós-graduação em psicodrama e devo tudo que sei referente a psicodrama, lidar com pessoas, grupos, a Márcia Bernardes. Então, Márcia, muito bem-vinda. Além disso, já foi minha terapeuta também. Temos uma relação aí com várias misturas de papéis, né? Bem-vinda, Márcia, por aqui. Obrigada, Marlise, mais uma vez pelo convite e por essa apresentação que, para além de dizer os fatos, você traz a emoção, né? Uhum. Então, muito carinhosa, para quem eu agradeço profundamente.
Ah, que coisa boa. Tens vários lugares aqui dentro do meu coração, né? São vários cantinhos aqui que tem uma Márcia em que eu conheço de maneira diferente, né? Já pude experimentar tantas faces tuas e tenho E muito um carinho por deles, ti. Marlise, é você Sim. sempre me convidar para fazer coisas, né? Desde Ah, palestras em grupo de casais até. é, podcast agora? Exatamente, Ah, exatamente. que coisa boa, que Um coisa boa. prazer te ver, querida, nesse teu desenvolvimento dessa tua carreira e como você está adentrando nesse novo mundo aí das mídias e das redes sociais. Parabéns. Ah, que bom, muito obrigada. Saiba, tu sabe, eu já falei isso, mas vou repetir aqui até para quem está nos acompanhando saber. Muito dessa carreira foi moldada também na pós-graduação de psicodrama, né? Fiz minhas grandes descobertas lá naquela fase, decidi trabalhar com pessoas a partir dali, né? Sem largar o meu negócio de contabilidade. Então, muitas dessas descobertas devo também ao psicodrama. E quero começar, né? Sei que a tua base psicodrama, né? A nossa é uma base de ação, né? E quando eu trago esse tema de como atingir mais resultados, atingir resultados positivos no consultório, tem muito de ação, né? E essa pesquisa aqui que eu apresentei alguns dados, também nos levam a trazer algumas reflexões, né, sobre esse ponto. O que tu acredita que a psicóloga clínica, o psicólogo clínico, a pessoa que está lá na ponta, né, da psicologia, precisa se atentar mais com relação a esses pontos que eu trouxe e esse atingir os resultados dentro do consultório, na tua opinião, assim, em geral? Marlise, eu teria muita coisa para falar, mas eu acho que para dar um ponto de partida, eu queria trazer um questionamento que é o seguinte: é, a profissão de psicólogo, ela tem uma ideia, uma coisa em torno desta profissão que até um certo glamour, mas que envolve aí o acolhimento do sofrimento do outro, né? Assim, a compreensão da dor psíquica e emocional do ser humano. E muitas vezes isso é tido até como uma certa missão de vida, né? Sim. E aí, algumas pessoas têm uma certa dificuldade de linkar isso com uma profissão remunerada. Então, Exatamente. parece que, às vezes, cobrar, Uhum. entendeu? É E quase um pecado. é quase um pecado. É como se você fosse uma profissional menor, assim. Ah, que Uhum. está preocupada com dinheiro e não está preocupada com sofrimento, né? Então, Uhum. isso é importante a gente destacar, porque Uhum. algumas pessoas, a maioria, eu acho, que está no consultório, depende disso, inclusive para Exato. ver de onde vem a renda, né? Então, Uhum. parece que pensar em dinheiro, Uhum. em cobrar, em coisa, fica uma coisa meio Uhum. ruim, né? Uhum. Ruim, né? Sim, inclusive na pesquisa que eu fiz, Márcia, é bem interessante, porque, se eu não me engano, ali 25% mais ou menos trabalha com o consultório como uma forma de renda extra, mas tem a sua profissão em outro lugar, né? Tem uma fonte de renda Exatamente. separada. Só que se a gente for pegar o contrário, 75% dos pesquisados trabalham exclusivamente com o consultório de psicologia, né? Então precisa ser a É. renda dessa pessoa, né? E aí, Marlise, nesse caso, quando a gente fala de consultório, é importante distinguir que nós estamos falando do consultório privado e particular. Porque Sim. consultório é uma palavra que está linkada com clínica, mas nem sempre a Sim, clínica é em consultório. Existe certo. clínica de psicologia em hospitais psiquiátricos, em hospitais comuns, até em algumas empresas, existe clínica nas instituições, nos CAPs, nos NAPs, nos postos de saúde, nas UBSs. Existe a clínica de psicologia num trabalho social, né? E isso é Sim. até uma massa, parece que assim, o trabalho da clínica privada e particular tem um quesinho de mal visto. Parece que você só vai atender a elite e que a psicologia mais nobre é aquela que atende aos pobres, portanto, na assistência social, né? E acho que Puxa, que seria visão interessante, hein, Márcia? exatamente, uma visão que perpassa, inclusive, nos conselhos de psicologia, né? Parece Sim. que o social é o mais importante. Então, se você está trabalhando no consultório, e organizacional também é um pouquinho menos bem visto, né? Que parece que você está na organizacional, é como se o psicólogo estivesse a serviço do empregador para ele enriquecer. E na Sim, clínica particular, parece que você está a serviço dos ricos. Então, são duas entendi. coisas mais negativas.
e que o psicólogo mesmo mais nobre seria aquele que se dedica a um trabalho voluntário, assistencial, né? Então, a coisa do dinheiro tem um enrosco, que eu acho que o Entendi. seu trabalho vem ajudar a refletir e a Exato. desfazer essa ideia. Exatamente, eu acho que a ideia do Dona Cast Psi aqui específico, né, é a gente trazer esse assunto à tona, né, discutir por que não pode ganhar dinheiro também com a psicologia, né? Eu recordo de uma amiga que é muito próxima, de uns anos atrás, né, que ela dizia, Marlise, a psicologia não ganha dinheiro. E eu disse, mas como não ganha, né? Eu não conseguia compreender essa lógica dela, até porque eu venho de uma lógica de contabilidade, né, de uma lógica que sempre mexeu com números, de uma lógica que sempre viu clínicas funcionando, sempre viu gente ganhando dinheiro, e sem o dinheiro a economia não vai, né? A gente não consegue ter uma qualidade de vida, a gente não consegue ter uma paz familiar, né? Então, quantos e quantos psicólogos também que chegam para mim com dificuldade financeira, porque não conseguem cobrar direito, não conseguem organizar os seus pagamentos. E até que ela desconstruísse esse conceito, ela precisou estudar muito de educação financeira para entender mais sobre isso, né? Hoje está super bem, já superou essa parte, mas por muito tempo inclusive ela trazia uma frase, né, que quando ela decidiu por psicologia, ela ouviu os pais falando, né, pode fazer, mas já sabe que não vai ganhar dinheiro com isso, né? Então tem um preconceito estabelecido dentro dessa profissão, né, Sim, Márcia? sim, exatamente. O que não é verdade, né? Porque é uma profissão que pode ser muito bem remunerada, sim. Entendeu? Sim, exatamente. Dentro desse quesito consultório, eu até chamei aqui no título desse podcast, né, como atingir resultados positivos dentro do consultório de psicologia. Eu acredito que ninguém que está aqui nos acompanhando, seja vendo através do YouTube, ou seja, nos acompanhando aqui no aplicativo de podcast, vai querer começar a trabalhar com psicologia se não souber que pode sustentar sua família, pelo menos, Sim. né? E aí a gente começa a ver, né, que muitos psicólogos que cobram aí em torno de R$ 150, por exemplo, em cada sessão, e tem aí 15, 20 atendimentos, ela já tem um valor de renda que vai em torno de 10, 12 mil reais, dependendo aí da, né? E aí, se a gente for comparar 10, 12 mil, né, com uma outra profissão, a gente percebe também que é uma profissão bem remunerada, né? Então, Marlise, você está chamando atenção para uma coisa que é o preço. Eu Uhum, tenho uma opinião, e ela é muito pessoal, né? Ela é muito, uhum, não é de ninguém, assim, não é da psicologia, é minha, né? Que assim, eu acho que algumas pessoas, e eu percebo isso, especialmente nessa população mais jovem, que tem muita pressa de já ganhar muito dinheiro, isso já é sim, meio atual, isso, né? Pressa de uhum, ficar rico. Eles saem da universidade muito despreparados ainda e uhum, querem nivelar o preço de uma consulta com aqueles profissionais já de muita experiência e muitos anos. Eu exato. imagino que isso não seja um erro, né? Porque, Uhum, assim, o que acontece? Um erro por quê? Não que ele não mereça, mas um erro por quê? Porque a qualidade do produto oferecido não vai ser a mesma. E sim, o cliente sabe disso. O sim, mercado já, de alguma forma, seleciona, né? exato. Entre o que eu pago mais, mas pago por uma eficácia maior, e se eu não tenho tanta Sim, eficácia, eu tenho que pagar menos. Então, exato. eu sugiro que as pessoas comecem cobrando um pouco menos, mas Uhum. esse menos também é muito relativo, porque eu vejo pessoas que têm condições, por exemplo, de cobrar 150 e estão cobrando 50, porque Sim, não acreditam em si, porque exatamente. A gente tem não outro há parâmetro aí, entendimento. né? Nesse Então, consultório de no ponto resultados, onde a gente tem psicólogos que não acreditam no seu próprio trabalho. No contraponto daqueles que acham que podem já cobrar 300 e Uhum. ainda não estão aptos, tem aqueles que não se acham merecedores e estão Exato. cobrando a quem. Então, isso é Uhum. um ponto a balizar, né? Uhum. Quanto realmente está o padrão do serviço que eu estou oferecendo. Tá? Uhum. A Uhum. outra coisa é assim, as pessoas para porque o que vai fazer um consultório ser eficaz é a manutenção da clientela. E se o Uhum. seu cliente, se o seu paciente vem e ele não gosta da consulta, ele vai embora, ele abandona o trabalho de uma, Sim. duas sessões depois. É Uhum. muito comum uma frase assim, eu fui lá na psicóloga, mas eu não gostei. Eu não Uhum. gostei e Uhum. saí. Né? Sim. É esse não gostei? Esse não gostei pode ser muitas coisas. Pode Uhum. ser dificuldade desse profissional em estabelecer vínculo, pode Certo.
ser o despreparo teórico e técnico desse profissional para fazer frente, né? Certo. Pode ser dificuldade no manejo e pode Hum. ser até coisas que os psicólogos não se dão muito conta, que é assim, se a consulta está marcada para as 3, Uhum. inicia às 3. Não Uhum. inicia 3h10, 3h15. Às Sim. vezes tem cliente que chega no consultório e o psicólogo ainda não chegou. E ele Aham. em casa, não mantém o horário, não Uhum. cumpre aquele período todo de consulta. Um Ela compromisso com o cliente, né? 20, 30 minutos depois ela me dispensou. Uhum. Entendeu? Então, Entendi. manutenção do horário. E uma outra coisa que eu acho bastante importante também é a própria apresentação pessoal desse psicólogo, Uhum. né? Uhum. Assim, esse profissional. Então, você ter um consultório minimamente organizado, né? Certo. Organizado, não precisa ser chique, não precisa ser Uhum. caro, mas que Uhum. ele tenha um quê de carinho, Um de acolhimento. cuidado, exatamente, Uhum. Uhum. cuidado, né? De cuidado e de acolhimento. Isso é uma Uhum. coisa importante. E E às isso vezes são coisas tão simples, né, às vezes um cheirinho na sala, né, vai exato, marcando aquele lugar, né, vai te trazendo boas lembranças, algo simples, né. exatamente, Uhum. exatamente. E até né, a própria apresentação do psicólogo, às vezes, Uhum. é assim, né, eu fico às vezes surpresa quando eu vejo alguns que vão para o consultório como se tivesse acordado e saído da cama, entendeu? Ou quando vão pra Nossa, academia, né. Uhum. exatamente. Então, Uhum. cuidado com isso, né? Porque Exato, você está ali concordo. para Uhum. acolher e é sempre bom. Uhum. Né? Uma Uhum. pessoa que está assim, com uma apresentação bacana, né? Ótimo. É Bem legal. cuidado, né. Tem Uhum. cuidado. Legal. Uhum. Exatamente, exatamente. Muito Isso bom. não tem a ver com grifes, isso não tem a ver com marcas, isso não tem a ver com Sim, nada disso. concordo Tem a contigo. ver com Uhum. cuidado, né? Assim, Sim. e ter esse acolhimento, né? Uhum. A própria postura com que o profissional recebe, sem Uhum. ser extremamente invasivo, mas Uhum. também sem ser extremamente distante, Uhum. né? E ter aquele olhar assim para a pessoa. Uhum. Muito Agora, bom. eu acho, Marlise, que nada vai manter um consultório assim, eficaz, ou seja, manter inclusive uma remuneração, que é o linkando Uhum. que você está falando, se a pessoa não tiver uma eficiência no que faz. Uhum. E Uhum. essa eficiência, indiscutivelmente, ela tem que passar pelo tripé, né? O Uhum. tripé da eficiência na área da psicologia, especialmente para quem começa, né? O Uhum. tripé é você ter uma boa supervisão, Uhum. porque às Uhum. vezes você acha que foi, fez um trabalho, mas perde coisas importantes. Sim. Então, ter um supervisor que possa fazer este Essencial, né. essencial, Uhum. essencial. Né? Então, um supervisor, mesmo que você ganhe e gaste com o supervisor, mas isso Uhum. por um momento. Né? Uhum. Uhum. Eu lembro que quando eu iniciei a minha carreira, isso já há 40 anos, é, eu tinha 3 supervisores Uhum. distintos, e em horários distintos, entendeu? Então, Uhum. eram 3 supervisores. Então, era uma coisa muito importante. Eu me Olha a alicercei dica de muito ouro aí. no Uhum. supervisor. Você Muito está bom. entendendo? Sim. Esse é um do tripé. O segundo é a sua própria psicoterapia. Né? Se Uhum. você Uhum. não tem algumas questões suas minimamente resolvidas, como é Uhum. que você vai atender o outro? Né? Não Exato. vale aqui a máxima que diz faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não, pelo Aham. contrário, você tem que fazer o que eu digo e o que eu faço. Né? Perfeito. Então, mas assim, eu não vou conseguir experimentar, porque às vezes eu não vou conseguir experimentar um bom papel de terapeuta se eu ainda não passei pelo papel de um bom paciente. Uhum. E Uhum. ter sido terapeutizado. Não é? Certo. Onde a gente experimenta o processo em si mesmo, e aí consegue dimensionar, inverter papéis e estar no lugar do outro que está ali. Né? Então, Perfeito. isso é muito importante. Além disso, neste quesito ainda, é muito importante o profissional ele não misturar os seus conteúdos particulares com o conteúdo do outro. Por exemplo, Uhum. você me procura porque você está, sei lá, com um problema de separação. Se eu estou me separando também,
Como é que eu não posso não misturar o que é meu do que é seu? Ou com meu Certo. filho doente, meu filho está doente. Ou Uhum, se você tem um problema de insônia e eu tenho um uhum, problema de insônia. Então, eu uhum. preciso separar, né? O que são os meus problemas pessoais, as minhas dificuldades, a minha vivência com a do meu Certo. paciente, para justamente não misturar. Porque senão eu vou ter uma tendência a colocar os meus valores na Uhum. pessoa. Né? Perfeito. E Uhum, assim, como que você não se separa? Você tem que se uhum, separar, porque eu estou me separando. É um uhum, absurdo você aceitar esse seu marido, porque eu não uhum, estou aceitando. Mas uhum. às vezes é o contrário. Como eu não consigo me separar, eu vou achar que você tem que aguentar, seja lá o que for. Não, você é Uhum. você, eu sou eu e cada um tem a sua vida. Né? Ótimo. O profissional não pode se usar como modelo para Uhum. que os outros sigam, né? Ai, Afinal, aqui somos excelente. nós para isso, né? Uau, que super aula já até aqui, né? Mas a gente vai agora para o próximo bloco, Mas que eu é o tenho ainda bloco. só um pouquinho, Tem Marlise, mais só para um? não falar. O terceiro tripé. Ah, então eu não peguei o terceiro tripé, porque eu peguei aqui supervisão, a psicoterapia, e eu achei que Isso. o Agora, terceiro era não misturar os papéis, mas então não, não é. não, não é. Não é. Conte-nos. O terceiro é justamente a teoria. Ah, sim, a Você base tem que teórica. consistência técnica e teórica. Uhum, Me apavora um pouco ver profissionais que saem da faculdade e abrem consultório. As aham, faculdades são muito generalistas, elas não uhum, dão uma formação sim, suficiente. Então, é uhum, importante você fazer uma formação em qualquer abordagem com a qual você se familiarize e seguir. Então, ter consistência teórica e técnica para você muito fazer legal. um bom diagnóstico, porque sem Certo. isso, você não vai Uhum. conseguir fazer um bom tratamento. Ah, perfeito. Agora sim, então, já de posse das três bases aqui da Isso. eficiência do processo, nós vamos passar para o nosso próximo bloco, que é o bloco E Agora, Marlise? Dentro desse bloco, a gente tem os principais desafios, né, que foram respondidos até lá dentro da pesquisa com relação a essa área de entrar em ação, né? Márcia já nos trouxe aí várias ideias, várias questões que precisam ser colocadas em prática para que a gente tenha um consultório de resultados, um consultório de psicologia de resultados e alguns desafios enfrentados. Márcia, olha só o que peguei aqui quatro respostas para a gente trazer aqui ideias e contamos aí com a tua contribuição. A primeira delas diz assim, ó: penso que falta-me uma estrutura de planejamento e execução. Esse ano de 2022 estou me sentindo uma iniciante com a reorganização da agenda, dos horários e rotina da clínica. A segunda pessoa colocou: a maior dificuldade é agir e não dar desculpas e nem me sabotar. A terceira disse assim: saber gerir e acompanhar melhor as minhas metas e fazer o que eu tenho que fazer hoje é uma das minhas dificuldades. E a dificuldade em não dispersar das metas. A quarta trouxe essa colocação. Que dica tu traria aqui para elas? E agora, Márcia? Para que o consultório cresça, né? Isso, Eu exatamente. penso, Marlise, que assim, ó, se eu dissesse para você, Marlise, eu queria que você comprasse uma bolsa preta. Onde você vai procurar essa bolsa preta? Uhum, Evidentemente que numa loja que venda bolsas, mas qual loja? Qual que você vai escolher? Você vai escolher aquela que você conhece, uma que você sabe onde fica. Ah, no shopping tal tem uma loja X, ou no bairro tem a loja Y. Se você não é conhecido, como é que as pessoas vão te procurar? uhum, Então, eu acho que se tornar conhecido, um dos recursos que eu utilizei quando eu estava iniciando era, por exemplo, sempre que possível estar na mídia, assim. Eu dei uhum, muita palestra, tudo de graça. Tudo de uhum, graça. Isso é investimento, entendeu? uhum. Em escolas, em associações, em empresas, na TV. Os jornalistas precisam de, às vezes, psicólogo respondendo a questão. Exato. Eu vi uma Uhum, época que eu fiz um ano de programa na TV, eu ia todas 2 vezes por semana para uhum, responder algumas coisas lá. Isso tudo me fez ficar como conhecida. Né? Então, uhum, ser uhum. conhecida, para que as pessoas possam saber aonde você está. A Exato. segunda coisa é você ter um network, porque se você não tiver o que a gente chama em Uhum, psicodrama de átomo social, né? uhum, Pessoas com as quais você se relaciona e que podem estar indicando quando você fica muito em si mesmado, mora sozinha, mora na sua casa, não tem muitos vizinhos, não tem muitos amigos, decide fazer um consultório, quem uhum, que você conhece que vai te indicar?
Porque, assim, e esse network profissional é fundamental, porque às vezes, por exemplo, eu estou atendendo uma mãe que precisa encaminhar o filho para terapia, mas eu não vou poder atender o filho, então eu vou, ela vai me pedir uma sugestão. Quem que eu vou dar? Alguém do meu círculo, alguém que eu conheça. Então, você se agregar com outros profissionais, com outras pessoas, aí os cursos de formação ajudam muito, porque os alunos se conhecem entre si, um pega o telefone, um atende o irmão, outro atende o outro irmão, outro atende a mãe, e assim vai indo. Né? Então, você tem esse network para as indicações. Né? Ótimo. Eu acho que você pode ter um balizador do quanto você já está legal nisso, quando você começa a ser indicado, e aí eu vou contar uma história minha. Uma vez me ligou um pai querendo fazer uma orientação para um filho, eu perguntei para ele quem que havia me indicado para ele. Ele disse, foi o doutor Rodrigo. Eu falei, tá. Quem Não é, doutor Rodrigo? Não faço Aqui também ideia. acontece. Então, alguém que eu não conheço, mas que me conhece, que me indicou. Isso é um balizador interessante, de que Bem você legal. já está ok. Né? Quando alguém te indica, você já não sabe mais quem é. Tá? Ótimo. Mas, assim, paciente indica muito, paciente, colegas, e especialmente quando eles gostam muito do processo psicoterápico. Né? Então, vai lá porque é legal, ele é ótimo, indica, e aí você vai. Né? Então, as pessoas chegam através desse caminho. Ótimo. O network profissional, uma vida, um átomo social, uma vida, né, que você tenha relações com pessoas, e isso e a mídia também, né? Se colocar na mídia. Eu sugeriria um certo cuidado com o que está atualmente, esses excessos de informação em Instagram e não sei o quê, porque fica muito. Pode fazer um efeito também ao contrário. Né? Porque dependendo do que é postado, às vezes faz uma propaganda negativa. Entendeu? Do que você posta. Sim, tem que ter cuidado com o que está sendo colocado. Uma vez postado tá. Exatamente. Então tem que ter um certo cuidado, né? Para você. Então, é isso, é a mídia, o network e os próprios pacientes. Agora, aí eles chegam, mas mantê-los só depende de você. Aí a gente entra nesse profissional. Nos resultados. Se você não fizer um bom trabalho, não adianta. Exato. Não vai e não fica. Não gostei, não me senti bem, não adiantou de nada. Poxa, fiquei lá 2 meses, não aconteceu nada. Então, aí também, então, manter é uma responsabilidade do próprio profissional. Muito bom, muito e bom. Tripé. Muito bom. A gente está chegando já ao final aqui desse podcast, né? Eu vou trazer aqui nesse próximo bloco os aprendizados. O que nós aprendemos até aqui? Primeiro, Márcia nos trouxe vários aprendizados, fiz aqui as minhas anotações, vou trazer aqui os pontos centrais. Primeiro, a ideia, né, da psicologia como acolhimento, uma missão de vida. E aí, com isso, essa missão que vai lidar com a dor do outro, muitas vezes acaba sendo colocado para baixo do tapete, né, a questão de cobrança, né, então esse é muito importante da gente ver e também do psicólogo se achar merecedor de poder cobrar, né, de poder cobrar pelo seu trabalho, sabendo que é um trabalho digno, um trabalho de ajuda, mas que também pode gerar seus resultados. Para manter o cliente, não se esqueça do tripé de eficiência naquilo que você faz, a questão de ter uma supervisão, de buscar psicoterapia e também de ter uma base teórica, senão o cliente vai chegar e vai acabar indo embora. E a outra questão aqui que Márcia trouxe, né, a questão da pontualidade, seja pontual com seus clientes, não deixe o cliente esperando, cuide, né, do seu consultório, do seu ambiente, tenha esse ambiente de uma forma acolhedora, mesmo que ele seja simples, não precisa ser um ambiente chique, mas ele pode ser um ambiente acolhedor. Cuide da sua apresentação pessoal também, para que você possa passar uma imagem de acolhida também, além da postura acolhedora. E claro, né, aqui as ideias para que você torne esse consultório com mais resultados é se tornar conhecido. A Márcia trouxe essa fala, né? E eu aqui complemento. Hoje em dia a gente fala muito de se tornar autoridade. Talvez o termo mudou, mas é exatamente a mesma coisa, de se tornar conhecido, de fazer networking, ter um átomo social aí alargado, né? Digamos assim. Márcia trouxe a questão de ter esse network também com outros psicólogos. Eu vou além disso, né? Ter esse network também com outras pessoas que são os teus potenciais clientes. Isso em negócios, né? Isso é normal da gente falar. Talvez aqui no ambiente da psicologia não tanto, mas se eu quero atender, por exemplo, empresários, por que eu não vou num grupo em que tem muitas outras mulheres, né, Márcia?
eu vou acrescentar mais uma coisinha que passou que eu não falei, que é assim, ó, avalie também quanto o teu cliente pode pagar. Porque eu Sim. já tive situações de pessoas dizerem que a terapia unitária querem redução no preço da terapia, e isso você pode fazer negociação de acordo com a sua capacidade, mas assim, o paciente regateia o preço de não poder pagar, mas assim, porque ele está fazendo uma viagem para a Europa, porque ele agora acabou de comprar um novo apartamento, porque ele está Uhum. fazendo. Então, com um padrão de vida muito elevado, mas aí tem Sim. dinheiro para as outras coisas, mas não Prioridades, tem né? dinheiro para terapia. Né? Exatamente. Cuidado, para isso também Uhum. não ser uma exploração, porque aí é complicado, porque isso só denota o quanto ele não está valorizando o seu trabalho. Exatamente, perfeita colocação. Nossa, quantas coisas, né? A gente poderia ficar aqui muito mais tempo, mas a gente está chegando no final. Eu preciso te pedir, Márcio, o nosso bloco seguinte é o bloco de indicação. Pode ser a indicação de um livro, indicação de um filme, de um conteúdo, de um curso, enfim, pode indicar. O que tu recomenda para quem quer ter mais resultados aí dentro da psicologia clínica? Eu indico a formação. Eu indico, Marlise, sem dúvida, que há um curso de formação, né? Indiscutivelmente. Aí, como eu sou psicodramatista, óbvio que eu vou indicar o curso de formação em psicodrama, né? Mas o importante é você fazer a formação com a qual você se sinta bem. Então, eu acho que a primeira coisa é indicar uma formação para que você possa estar em dia, cada vez mais com as novas modalidades, inclusive com essa online, porque é uma novidade hoje. Né? Atendimento online, alguns conteúdos precisam ser adaptados. E indico muito estudo, né? Porque eu acho que a gente precisa estar sempre. Existem muitas doenças novas, Marlise, que a gente não aprendeu lá na época de faculdade, que eu preciso me atualizar, inclusive. Entendi. A minha indicação aqui para quem está nos acompanhando é um podcast chamado Resumo Cast. É um dos primeiros podcasts que eu comecei a escutar lá em 2015, eu acho, 2016, e tem muitos conteúdos relacionados a livros de negócios. Quero convidar as psicólogas que estão nos acompanhando a também sair um pouco da caixa, somente da teoria, da parte técnica, que é essencial, não estou dizendo que não é essencial, mas também estudar em paralelo, conteúdos relacionados a negócio para justamente olhar de uma maneira diferente, talvez, para a sua atividade clínica como sendo um negócio. Márcia, quem gostou muito de ti, se identificou com o teu conteúdo, que quer aí te chamar talvez para uma psicoterapia, que quer ser tua supervisionanda, não sei como é que chama aí, se é supervisionada ou supervisionanda, mas quem quer fazer supervisão aí com a Márcia, como é que funciona, como é que te acham? Eu acho que a melhor forma ainda acaba sendo o WhatsApp, né? Mais rápido, né? É um número também fácil, é 999-140-141. 999-140-141, Florianópolis. Ótimo, bem fácil, 48 na frente, lembrando, estamos em Florianópolis, Márcia também está aqui junto comigo. Ou no site da Locus, né, Psicodrama, que a gente tem uma escola de formação e uma clínica de atendimento também, né, que atende vários convênios, inclusive Unimed. Então, pela clínica Locus ou pelo telefone. clinicalocus.com.br? Não, O site? locuspsicodrama.com.br. Tá, ótimo. Então, Márcia, quero te agradecer muito por esse tempo que tu te dedicasse por aqui. Quem quiser ter mais contato com a Márcia, então, lembrando, locuspsicodrama.com.br ou então no WhatsApp dela, podem mandar várias mensagens. Meu Deus, a Márcia está dando o WhatsApp dela, pessoal, vamos lá, né? 48999140141. Bem fácil aí o número. Claro que as mensagens são específicas para quem quer fazer um contato mais profissional, né, de psicoterapia, de contratar para supervisão mesmo, né? A Márcia tem vários grupos, então acredito que você vai se encaixar em um deles. Márcia, obrigada, chegamos ao fim. Marlise. Obrigada por esse conteúdo. Até a próxima. Até a próxima, minha querida. Tchau. Beijo. Para você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de compartilhar esse conteúdo com outras psicólogas e também, se for marcar-nos lá no Instagram, lembre-se de marcar @sejadona.psi. Até a próxima, até o próximo conteúdo. Tchau, tchau. Tchau.